Meus irmãos, nós temos a alegria de receber nesta manhã a presença do seminarista Daniel Guilherme. Daniel Guilherme é membro da Igreja Presbiteriana do Jardim Rincão, está se preparando para o ministério pastoral. Segundo ano? Está no segundo ano do nosso seminário, Seminário Reverendo José Manuel da Conceição, e é alguém que nasceu e viveu aqui na nossa região, no bairro do Jardim Rincão, em imediações. Desde criança, membro da Igreja Presbiteriana Coreana do Jardim Rincão. Quando eu falei isso, Vanessa se animou, ficou feliz, dado que Vanessa é uma grande consumidora de doramas, né? Ama a cultura coreana, mas o Daniel não fala coreano, tá? Ele vai trazer a palavra hoje, eu convidei para isso, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o use com graça. Nós já oramos pedindo a Deus que nos abençoe agora, quando leremos e ouviremos a palavra do Senhor, mas eu quero fazer mais uma oração, pedindo que Deus traga paz ao nosso coração, que Deus transforme a vida do nosso vizinho, né? Vocês perceberam, né? Que assim que começou o culto, ele ligou o som, né? Então tudo isso a gente sabe o que significa. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia dele, alcance seu coração e traga paz, que tire qualquer distração que porventura venha sobre nós e que nós demos toda a atenção devida à palavra de Deus. Pai, nós suplicamos agora o teu favor sobre nós. Nós estaremos agora diante da tua palavra, que será lida e proclamada. Ela é a espada do Senhor que é capaz de cortar profundamente, é capaz de fazer divisão entre a alma e o espírito, as juntas e medulas. Ela é capaz de transformar o nosso coração. Aliás, ela é o meio que o Senhor estabeleceu para regenerar na ação poderosa do teu Santo Espírito corações dos teus eleitos. Nós pedimos que o Senhor fale então através da tua palavra, fale através da boca do teu servo e continue abençoando o Daniel na sua caminhada de preparação ao sagrado ministério. Também oramos, Pai, pelos nossos vizinhos e em particular por este vizinho que tem se incomodado de alguma forma com os cultos que nós prestamos a Ti aqui. Que o Senhor alcance o seu coração, a sua família, abençoe a sua família e abençoe todos os nossos vizinhos. Que também o Senhor abençoe agora os nossos ouvidos e os nossos corações, para que demos a devida atenção à Tua palavra e que saiamos daqui hoje edificados e conscientes de que o Senhor falou conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Tem água aqui? Trazer água para o seminarista, hein? Graças e paz, irmãos, bom dia. Como o reverendo já adiantou, me chamo Daniel, estou como seminarista na Igreja Presbiteriana do Jardim Rincão. Amém? Uma grande alegria estar com vocês nesta manhã e que Deus possa de fato nos usar e me usar para falar ao coração dos irmãos. Amém? Vamos para a nossa mensagem de hoje e peço à igreja que abra sua Bíblia, a carta do apóstolo Paulo a Filipenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. Amém? Filipenses, capítulo 4, versículo 4, diz assim a santa palavra do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos todos juntos ler novamente? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos ter um momento de oração. Santo Deus e eterno Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Pai, nós já cultuamos ao Senhor em louvor, em oração, e neste momento, ó Deus, nós queremos também receber do Senhor a Tua palavra, o alimento espiritual, ó Pai. Sua palavra já foi lida,
Fale agora aos nossos corações por meio de minha boca, ó Pai. Que a Tua palavra cresça sobre mim, ó Deus, e que a minha pessoa diminua. Que o Teu povo, ó Deus, que a Tua Assembleia não veja a mim, mas veja a Tua palavra. É no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. O tema que eu preparei para o sermão é sobre a alegria. E é preciso iniciar essa manhã fazendo e trazendo aos irmãos algumas perguntas. E eu quero que vocês pensem essas perguntas de uma forma mais profunda possível e que reflitam sobre essas respostas de acordo com a sua vivência diária. Conforme você vivencia o seu dia a dia, pense nessas respostas com as perguntas que eu farei a vocês. E eu inicio perguntando aos irmãos: você é feliz? Você é uma pessoa alegre? As pessoas que convivem com você e que vivem ao teu lado te acham uma pessoa feliz? Uma pessoa alegre? Esposos, sua esposa é feliz? Esposas, o seu esposo é feliz? Filhos, os seus pais são felizes? Pais, os seus filhos são felizes? Eu quero que você reflita sobre essas perguntas, mas eu não quero que você tente encontrar neste momento uma resposta única para essas perguntas, visto de que o tema a ser respondido não é fácil, visto de que existem situações e condições diárias que custa a dizer para nós que de fato somos felizes. Existem circunstâncias que às vezes nos levam a pensar 2 ou 3 vezes sobre o que é ser alegre. E diante disso, com o texto que nós lemos nesta manhã, nos mostra o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Filipenses. E quando você realiza a leitura de toda esta carta, nós podemos encontrar por 10 vezes o apóstolo Paulo falando sobre alegria, incentivando o povo a ser alegre. E diante disso, podemos até entender que esta é a carta da alegria, que a carta do apóstolo Paulo, escrita a esses irmãos, trata sobre alegria. E diante disso, meus irmãos, nós precisamos entender de que ela não é uma carta de alegria. Ela não trata sobre alegria. Nós estamos diante de uma carta a qual o escritor, o apóstolo Paulo, estava preso e escreve aos seus irmãos. Esses irmãos, por sua vez, estavam passando por situações difíceis, por perseguições, necessidades. E o apóstolo Paulo, então, preso, escreve para aqueles irmãos, incentivando-os a se alegrar. Diante disso, ele diz que a alegria desses irmãos não estavam nas situações deste mundo, mas no único ser, no Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo incentiva aqueles irmãos a buscarem a alegria no Cristo ressurreto, a terem a esperança num Deus triuno, a buscarem a verdadeira felicidade em Deus. Diante disso, nós podemos observar que por diversas vezes, em outras cartas, o apóstolo Paulo também escreverá sobre alegria. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele diz sobre uma das características do Espírito. E ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor,
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Meus irmãos, somente através de uma vida íntima com Deus, conseguiremos desfrutar da verdadeira alegria. As alegrias deste mundo, meus irmãos, são alegrias passageiras, são alegrias que têm início, meio e fim, mas uma vida presente com Deus, uma vida diante do Senhor, é uma vida de alegria eterna, de uma alegria que dura eternamente. Quando nós tratamos sobre a palavra eternidade, é uma palavra que significa que não existe começo, nem meio, nem fim, ela é eterna, ela existe. E viver uma vida com Deus é de fato ter uma alegria sem fim. Como nós cantamos, a alegria está naquele que conhece o Senhor Jesus Cristo. O quanto você é alegre é o quanto você conhece ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu trago também mais outro relato escrito no Salmo 1, no versículo 2, que diz: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A nossa fonte de alegria é espiritual e não carnal. A nossa fonte de alegria vem da palavra do Senhor. A nossa fonte de alegria vem por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, a alegria ela não é apenas uma possibilidade. Não existe a possibilidade do crente ser alegre. Ele é alegre. Visto de que é uma ordenança, é uma ordem divina para o povo de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 4, quando trata de alegria, ele não coloca numa ordem de substantivo, mas sim um verbo no imperativo, ou seja, o crente salvo em Jesus Cristo não tem a opção de ser uma pessoa triste. Nós não temos essa opção, porque a ordem de Deus para você é: alegrai-vos. O evangelho da graça, meus irmãos, é motivo de alegria. A salvação em Jesus Cristo, que nos tirou de um lamaçal de pecado, é motivo de alegria. Aquele que nos concedeu a vida desde a eternidade é o nosso motivo de alegria. Por essa razão, não existe o porquê ou a opção de nós crentes não termos alegria. O reino de Deus, meus irmãos, que está dentro de nós, que é o Espírito Santo do Senhor, é motivo de nossa alegria. O fruto do Espírito é a alegria, meus irmãos. E a ordem para a igreja hoje é: alegrai-vos. Alegrai-vos mesmo com as circunstâncias difíceis que a igreja vem enfrentando. Talvez você ainda tenha dificuldade de encontrar essa alegria e você pergunte: mas, Daniel, me fale mais sobre encontrar essa alegria. E eu trouxe aos irmãos algumas lições. A primeira delas, nós podemos encontrar lá em Filipenses, capítulo 1, no versículo 4. Abra a tua Bíblia. Filipenses, capítulo 1, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. A primeira ação que produz alegria é uma vida de oração. Essa é a primeira ação. A primeira vez que a palavra alegria surge no texto de Filipenses, ela está relacionada a uma vida de oração. Isso nos ensina, meus irmãos, que a verdadeira alegria provém de uma vida espiritual através de um relacionamento íntimo com o nosso Deus, com o nosso Pai. E diante disso eu pergunto para você: há quanto tempo você está sem se relacionar com o seu Pai Celeste?
Há quanto tempo você não fala com Deus? Irmãos, a alegria só se encontrará a sós com o Senhor. Sozinho em teu quarto, em oração. Vá orar, meus irmãos. Peça ao Espírito que lhe condicione forças para orar, para gastar tempo diante do Senhor em oração. Quanto tempo você tem passado diante da presença do Senhor orando, buscando no Senhor forças? Quando Moisés esteve em oração no Monte Sinai, ao descer do monte, o seu rosto resplandecia. Êxodo capítulo 34, dos versículos 29 a 30, diz assim: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver falado com Deus. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto. Meus irmãos, ele esteve diante da glória de Deus. Quando nós saímos da presença do Senhor, de um momento a sós em oração, a presença da glória de Deus nos acompanha e nos alegra. Ela se faz presente em nossa vida. É orando que você estará diante de Deus, é orando que a sua vida estará prostrada nas mãos do Senhor. É na oração que você encontrará uma verdadeira felicidade. Busque ao Senhor, meus irmãos. Busque em oração. A segunda lição que nós podemos aprender é viver em comunhão como igreja. Abra sua Bíblia no capítulo 2 de Filipenses, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A segunda vez que o apóstolo Paulo usa a palavra alegria, a carta aos Filipenses, está incentivando os irmãos a viverem em comunhão uns com os outros. Se não houver comunhão, meus irmãos, entre as pessoas, o ambiente não é alegre, mas sim um ambiente tenso e confuso. Quando estamos em um lugar ou vivendo entre pessoas em comunhão, é sinal de que a bênção de Deus é garantida. É sinal de que a igreja está vivendo uma vida harmoniosa com o Senhor e em comunhão. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião e ali ordena ao Senhor a tua bênção para sempre. Mas sem comunhão, meus irmãos, nem a nossa oração é respondida. Sem comunhão, meus irmãos, não existe presença do Senhor em nossa vida. Como foi gostoso esse momento do café da manhã. Como é gostoso também os momentos de oração que temos com a igreja. E como é gostoso este momento que temos, juntos, dedicar culto ao Senhor. Precisamos de ter uma vida em comunhão. Se a primeira lição é ter uma vida de oração e a segunda uma vida de comunhão, a terceira lição que nós podemos aprender é uma vida de dedicação à obra do Senhor. Abra a tua Bíblia em Filipenses, ainda no capítulo 2, versículos 17 e 18, diz assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço de vossa fé, alegro-me e todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Meus irmãos, a terceira vez que a palavra alegria surge no texto de Filipenses,
Paulo ensina sobre a dedicação à obra do Senhor. O apóstolo Paulo, mesmo preso, se alegrava em poder servir a Deus e em poder ajudar a igreja de Deus com seus ensinamentos. Quando fazemos algo na obra do Senhor, nós devemos realizar pensando no Senhor e não somente nas pessoas, embora devêssemos também lembrar daquilo que Jesus nos ensinou, de que precisamos servir ao Senhor com alegria. Não sejamos crentes reclamões, não sejamos pessoas que atrapalham o desenvolvimento da obra, mas sim instrumentos úteis, que tenham utilidade no serviço do Senhor e no servir ao Senhor com alegria. Precisamos nos dedicar, meus irmãos, ao nosso Deus, na obra do Senhor, com amor, com dedicação. Isso também produzirá em nós alegria. Em quarto lugar, praticar o bem também traz alegria. Ainda em Filipenses capítulo 2, agora nos versículos 28 e 29, diz: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. A quarta vez que o apóstolo Paulo fala aos Filipos sobre alegria, ele ensina sobre fazer o bem ao nosso próximo. As nossas boas ações, meus irmãos, devem ser realizadas com alegria, com misericórdia, com graça. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos irmãos em Romanos, disse de que devemos exercer a misericórdia com alegria. Amém? Em Filipenses capítulo 4, versículo 10 diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste meu favor em vosso cuidado, o qual também já tenheis antes, mas vos faltava oportunidade. Existem, meus irmãos, inúmeras formas de compartilhar esse bem. E uma delas é transmitir a alegria que nós temos do nosso Senhor para os nossos irmãos e para as pessoas do mundo. Às vezes, meus irmãos, um simples sorriso, um simples abraço, um aperto de mão, uma palavra amiga pode curar vidas. Como é que transmitiremos aos nossos irmãos a alegria que recebemos do Senhor se vivemos uma vida fechada, uma vida parruda? Nós precisamos, irmãos, transmitir a alegria que temos de servir ao nosso Senhor, de ter um relacionamento íntimo com Ele, para as pessoas que estão em nossa volta. Precisamos, de fato, mostrar para o mundo o motivo da nossa alegria. Que mesmo em dificuldades, nós nos alegramos porque servimos a um Deus vivo, a um Deus suficiente, que supre todas as nossas necessidades e dificuldades, que está conosco em todos os momentos, sejam bons ou ruins. As pessoas lá fora precisam entender o motivo de estarmos aqui todas as manhãs. Amém? E em quinto lugar, e último lugar, a confiança em Deus também gera alegria. No capítulo 3 de Filipenses, no versículo 1 diz: quanto ao mais,
irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me degosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo, ele vai se justificar com a igreja sobre o motivo de falar tanto em alegria. E o motivo de sua repetição era ensinar sobre ser alegre na presença de Deus. Ele queria ter a certeza de que os irmãos não estariam tristes por situações como, por exemplo, a prisão a qual enfrentava devido às perseguições que sofriam. Irmãos, nós devemos ter esta confiança permanente e insistir em buscar a alegria somente em Deus. Insistir em buscar a alegria somente em Deus. Porque não existe alegria fora da presença do Senhor, mas é com Jesus Cristo, cheio da alegria vinda do Espírito Santo. Confiar em Deus significa ter fé. Quem duvida fica amedrontado pelas incertezas, mas quem tem fé está convicto da bênção do Senhor sobre a tua vida. Meus irmãos, é somente através da palavra de Deus, somente a palavra de Deus pode cultivar o fruto da alegria, gerando em nós a fé e, consequentemente, a confiança diante dos nossos atos de oração ao nosso Deus. Especificadamente aos jovens, nós temos uma vida longa pela frente. E eu me incluo nisso também. Haverá diversas situações que nos parecerão boas, que nos parecerão que trará a nós alegria. E de fato pode ser que traga alegria. Mas a verdadeira alegria você só encontrará na presença do Senhor. A sua alegria não estará na sua profissão, a sua alegria não estará na sua conclusão de curso, a sua alegria não estará numa vida financeira boa. A sua verdadeira alegria estará aos pés do Senhor. Não ouse buscar alegria fora da presença do Senhor. É diante do Senhor que você terá sucesso. É ajoelhado ao Senhor que você terá uma vida de verdadeira alegria. Amém? Para concluirmos, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 1, que diz: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. A igreja de Filipenses, meus irmãos, era o motivo da alegria para o apóstolo Paulo. Sua fonte de alegria sempre esteve no Senhor Jesus Cristo. Que a fonte de alegria desta igreja seja o Senhor. Seja o Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa triste fica fraca, mas quem tem alegria se fortalece a cada dia, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Meus irmãos, assim como uma bateria precisa se recarregar todos os dias, nós também precisamos renovar essa alegria no Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, na comunhão, na vida de oração, na vida de confiança em Deus. Um crente alegre, meus irmãos, sofre, e sofre muito. Sofre até mesmo pela sua alegria. Alegria essa que vem do Senhor. Mas um crente alegre é um crente que conhece bem o seu Deus.
Um crente alegre é um crente que tem intimidade com o Senhor. Um crente alegre, ele tem a sua Bíblia folheada. Um crente alegre tem a sua Bíblia pintada de grifar os versículos bíblicos. Um crente alegre, quando ele peca, ele reconhece o seu pecado e a sua alma se coloca diante do Senhor buscando arrependimento. Um crente alegre tem confiança em Deus. Ele sabe quem é o seu Deus. Ele sabe que seu Pai Celeste está no controle de todas as coisas e então ele descansa. E é por esta razão que ele passa pelas dificuldades, como diz um certo cântico, dando glória a Deus. O crente que confia no Senhor, meus irmãos, ele se entristece também, mas é momentâneo. Logo, ele é levado a lembrar ao Deus ao qual ele crê e ao qual ele mesmo prega. Igreja, alegrem-se no Senhor. Outra vez, alegrem-se no Senhor. E é por esta razão que nós podemos cantar alegremente aquele canto que diz: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Pai do céu, nós te rendemos graças, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que nos traz conforto, nos traz esperança, nos traz a certeza sobre o Deus ao qual nós servimos, ó Pai.
Senhor Deus, nos concede, ó Pai, a oportunidade de sermos de fato alegres, porque temos a salvação em Ti, ó Pai. Que se algum momento de nossa vida viermos buscar alegria em outra coisa que não seja a Tua presença, na Tua palavra, traga a memória da nossa mente. Quem é a nossa verdadeira alegria? A nossa alegria está em Cristo Jesus, numa cruz vazia, numa cruz, ó Deus, onde o Seu Filho derramou o Seu sangue, lavando-nos de todo o pecado, de toda a maldição, de tudo aquilo, ó Pai, que desagrada ao Senhor e que nos afasta de Ti, ó Deus. Que nós tenhamos, ó Deus, a certeza de fato, que somos alegres no Senhor, porque temos uma vida de oração, porque temos uma vida de dedicação na Tua obra, porque temos uma vida de praticar o bem a qual o Senhor concedeu a nós, porque temos uma vida, ó Pai, de confiarmos em Ti verdadeiramente, Senhor Deus. Que possamos, ó Pai, descansar na Tua palavra, que possamos descansar, ó Deus, no Teu Evangelho, que sejamos de fato crentes, alegres no Senhor, porque a nossa força vem de Ti, a nossa alegria vem de Ti, ó Pai. Isso não condiz com a vida da igreja, mas sim, estarmos unidos na Tua presença, cantando alegremente ao Senhor, ó Pai. É no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo que nós agradecemos. Amém. Irmãos, obrigado ao reverendo Fábio, ao conselho da igreja pelo convite, aos irmãos presentes. E para me apresentar, que é o menos importante, por isso que eu deixo por último, eu me chamo Daniel, como o reverendo Fábio já antecipou. Estou como seminarista na Igreja Presbiteriana do Jardim Rincão. Estou no meu 2º ano do seminário JMC. Tenho 23 anos de idade. Sou professor na rede pública do estado de São Paulo, ministrando a disciplina de filosofia, numa escola de período integral. Estou aí nesse chamado que o Senhor Deus trouxe ao meu coração e peço aos irmãos que lembrem-se de minha vida nesse chamado ministerial, que não é fácil, mas que com a graça do Senhor e com a sua sustentação nós conseguiremos vencer. Aliás, nós já vencemos com Cristo Jesus. Amém? Novamente, obrigado e que Deus abençoe. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós valorizamos muito o chamado de Deus. Aquele que recebe um chamado de Deus para algum dos ofícios da igreja, e particularmente para o ministério da palavra, precisa aliar o chamado, a vocação, com o preparo. As duas coisas são igualmente importantes. Vocação, chamado de Deus, a consciência de que Deus está chamando alguém para o ministério, um chamado que primeiramente é interno, é a pessoa que sente isso, mas que se exterioriza através do reconhecimento da igreja. A igreja então envia o aspirante ao ministério para o presbitério, no nosso caso, o presbitério reconhece esse chamado e envia o agora então candidato para o seminário, e esse candidato vai lá cursar o bacharelado em teologia, no nosso caso aqui em São Paulo, se for integral, né, se for de manhã, 4 anos, se for à noite, 5 anos. E aí depois esse candidato volta, é examinado, tem uma série de protocolos para mais tarde então ser ordenado ao sagrado ministério. Então a gente leva a sério isso. E a gente louva a Deus pela vida do Daniel, que dispôs o coração, entendeu o chamado, tem se preparado para isso. Que Deus o abençoe ricamente, viu, Daniel? Obrigado pela palavra pregada nessa manhã. Tenho certeza que falou com cada um de nós, nos exortando a ter uma vida alegre no Senhor Jesus Cristo, apesar
das lutas, das dificuldades que todos nós enfrentamos.